Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vamos dar continuidade ao nosso programa hoje. Amém? Pense, para você pensar, refletir. A palavra de Deus, ela tem essa ação em nós, diante das situações, circunstâncias. E a gente tem que ter nos colocar diante da palavra, sempre. Por isso que quando a palavra de Deus não é real para você, você sofre muito. Né? Você não sabe lidar com as situações. É aquela pessoa que não sabe fazer o que fazer com o lixinho, coloca num canto, né? Aí, ou não arruma aquela porta que depois machuca, e assim vai, né? Então, a gente tem que saber lidar. O que é o consolo do Espírito Santo? Igual o evangelista pensador falou da intercessão, dos gemidos inexprimíveis, a intercessão do Espírito, que ela é feita quando a gente ora. Mesma coisa quando fala de consolo. Consolo é você ter revelação da palavra na situação. Aquela revelação, dentro de você aquilo é uma verdade, ela sobrepõe o sentimento, sobrepõe a situação. Então, isso é um consolo do Espírito. Não é o Espírito Santo vindo do céu, passar a mão na sua cabeça. Vem cá, meu filhinho, mandar um anjo passar a mão. Tá sofrendo, Márcia? Não é isso, tá? Consolo é a revelação que o Espírito dá da palavra. Então, a palavra não passa, ela é tremenda. Então, por isso é importante sempre, como parte da sua vida, da sua essência, mais do que um devocional. A sua vida deve ser a palavra de Deus, tá? Porque ela produz isso em nós, amém? Então, a gente tem que transmitir a palavra para esse mundo, amém? Então, hoje a gente está aqui com o pastor Francisco, né? Vamos para mais um programa hoje, pastor. Glória a Deus. Sempre é um privilégio, né? Agradeço a Deus por essa porta aberta sempre para a pregação do Evangelho. E hoje a gente vai estar tratando do tema do que nos faz separação, né? A palavra do Senhor nos diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. E está em Colossenses. Já vou até ler esse pedacinho, que é um trecho poderoso. Colossenses 3, do 5 ao 7, diz assim, né? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas tais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais em outro tempo andastes quando vivias nela. Ou seja, existe uma separação entre os filhos de Deus e os filhos da desobediência. E nós éramos esses filhos da desobediência. E o que faz a separação é o pecado. E sobre esse tema, o pecado, é que a gente quer elaborar hoje uma cosmovisão, como costumam dizer por aí, para que a gente perceba o quão abrangente isso é e o quão engendrado, o quão
foi milimetricamente calculado. Às vezes a gente cita o pecado como um ato isolado. O pecado é um ato isolado. O pecado é um ato voluntário. O pecado... E o pecado ele é muito mais do que isso. Ele é uma reengenharia que entrou para amaldiçoar, né? É um plano de maldição. Ele é algo que foi urdido para destruir as obras do nosso Senhor, do Deus da criação. Então, ele é bem mais do que isso. Eu quero exemplificar para vocês na figura de um vírus. Vocês se lembram na época da Covid-19, né? Surgiu, né? Olha, veio da onde? Veio de um laboratório de Wuhan. E como é que faz? Ele se espalhou assim, assado, assim, assado. E o pecado tem essa mesma natureza de se infiltrar num ambiente saudável e destruí-lo. E ele vem, como na época da peste bubônica também, causando destruição. E tem geralmente dois povos. Tem os que estão contaminando e os que estão lutando para não se contaminar. Então, os que não querem se contaminar tomam atitudes, né? Tomam medidas para não se contaminar, que é o que nós falamos em relação ao pecado. Quando nós falamos, esteja sempre na presença de Deus, porque Ele é que nos purifica. Esteja constantemente diante da palavra, porque ela, né, é o que nos protege. A graça de Deus vem através do conhecimento e da comunhão que nós temos com o nosso Deus. Então, são instrumentos para nos resguardar desse vírus maligno chamado pecado. Ele não é algo assim, como ele se manifesta nas atitudes individuais do ser humano, dá-se a impressão que ele é um agente isolado, mas ele faz parte de um grande exército, uma grande força maligna que tem por meio de destruir. Nós estamos ainda no período de oração por 40 dias, como uma barreira, porque a intercessão, a oração a Deus, ela tem o poder de paralisar o mal, de bloquear. E às vezes, quando a palavra nos diz que a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, essa manifestação Amém. É isso mesmo. É você se linkar a Deus, é você buscar, você se debruçar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui na brecha. Para com essa... Que cesse a maldição, que cesse o incêndio, que cesse a inundação, que cesse todas essas manifestações malignas, porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Isso é só através da oração, da comunhão, da busca incessante por Deus. Então, essa força chamada pecado, ela é extremamente maligna, que ela paralisa o exército de Deus. Ela paralisa o que ora. Ela paralisa o que tem... Às vezes, o senhor estava falando sobre carreiras, sobre cargas de unção, e às vezes o pecado vem e imobiliza aquele. E às vezes até destrói aquela pessoa na qual ela tinha uma responsabilidade por uma pessoa, por uma família, por uma cidade, não sabemos o tamanho. Então, é muito importante que nós entendamos que, tal qual um vírus que se alastra, o pecado ele é uma força. E você tem que escolher um lado. Se nós soubéssemos, né, teve uma época lá em Chernobyl, tem um tal de Césio 137, não sei se o senhor é mais novo, mas... e ele era extremamente radioativo. E se nós soubéssemos que alguém portava isso, que alguém estivesse portando isso hoje, que alguém estivesse espalhando, mesmo em contato, a gente ia ficar horrorizado. Mas o pecado tem essa mesma força. E às vezes a gente fica brincando com o pecado. A gente fala, não é tão sério assim. É muito sério, é algo assim letal para a vida de qualquer pessoa. Você não brinca com urânio enriquecido, você não brinca com Césio 137, você não brinca com o pecado. Você não tem esse direito, até porque não é só a sua vida que está em jogo. A partir do momento que o pecado tem acesso, ele não se contém numa pessoa, não é, pastor? Senão seria assim, olha...
aquele ali é o pecador da cidade, igual o gadareno, né? Aquele lá é o pecador, o resto não. E pelo contrário, isso se alastra. Hoje a pessoa está no pecado, ela traz um, traz outro, traz um. Mas como que ela tem essa influência tão grande? Porque, volta a dizer, o pecado não é um ato isolado, o pecado não é falta de caráter. Só isso. É. Não. É um tsunami de malignidade, uma unção do mal que vem, e a gente precisa ter essa percepção. Nós estamos, é algo muito sério, é algo que vem para nos destruir, é um adversário, é a própria força do diabo.